Olá, hoje a gente vai falar sobre a ecolocalização dos morcegos. Eu sou a Nathalie. Eu sou a Mariana. Eu sou a Larissa. E eu sou Eduarda Leite. Afinal, o que é a ecolocalização? Bem, pensa no Batman. Ele é um personagem que é rico, tem tudo, e ele só gosta de se vestir de morcego e bater em pobre. Mas, se ele tivesse poderes, um deles seria a ecolocalização. E o que ela é? Ela é uma habilidade biológica que os animais usam para ver o mundo em locais que são de baixa luminosidade ou até em total escuro. E ele funciona como quando eles emitem um som e o som ricocheteia e volta para eles analisarem esse som. E eles se localizam caça, localizam até as paredes para não bater, localizam várias coisas. Os animais que utilizam essa capacidade, além dos morcegos, que é o que a gente vai tratar nesse trabalho, existem os golfinhos e as baleias, como as belugas, e até mesmo alguns pássaros, como o guaxaro. Os animais que possuem essa capacidade, como é que acontece? Como eu tinha falado, eles emitem esse som, essas ondas sonoras, e elas batem nos objetos, ou paredes, ou animais, e transformam em ecos de volta para o animal. Eles precisam de algumas adaptações especiais para conseguir isso acontecer. São no sistema respiratório, no sistema nervoso e até as orelhas, que são em formato único para ajudar a precisão dos ecos. Como funciona? A laringe é responsável por produzir essa alta frequência que são direcionados para o exterior, pela boca ou pelo nariz. O som ricocheteia no objeto ou animal e ecoa de volta para o morcego, e o sistema auditivo do animal processa o eco usando o córtex auditivo. O sistema nervoso, ele interpreta as ondas sonoras e transforma, dependendo da intensidade, em uma imagem do ambiente do animal, mostrando características como forma, tamanho ou mesmo a distância do objeto. Então, como que a ecolocalização foi adquirida? A origem exata ainda é incerta, ainda é um mistério para os cientistas, porque o registro fóssil é muito limitado. Porém, alguns estudos genéticos e comparativos, eles sugerem que surgiu há milhões de anos de forma independente em linhagens de morcegos. Isso é um exemplo clássico da evolução convergente, que é quando características que são iguais, elas surgem em organismos não aparentados devido à pressão seletiva semelhante. Então, alguns fatores que podem ter impulsionado essa evolução é a necessidade de se orientar e caçar em ambientes mais escuros, competição por recursos com outras espécies, como pássaros noturnos, e também a ocupação de habitats com pouca luminosidade, como cavernas. As espécies que utilizam são microquirópteros. A maioria das espécies de morcego são desse grupo, que utiliza ativamente a ecolocalização para caçar insetos, frutas, néctar, e também alguns mequirópteros também, que apesar de serem frugívoros e terem uma ótima visão, eles utilizam essa como uma forma alternativa para conseguir frutos em locais que são que têm menos luminosidade. Como eu acabei de citar, nem todos os morcegos eles utilizam a ecolocalização. A maioria dos microquirópteros eles possuem essa habilidade, mas em geral os megaquirópteros não. A exceção é algumas espécies de megaquirópteros que, por habitarem esses locais mais escuros, eles desenvolveram essa habilidade como uma forma adaptativa para conseguir alimento. Aí também a gente tem a filogenia dos morcegos que conseguem fazer a ecolocalização. Tá, então a gente entendeu como surgiu essa evolução tão interessante, mas quando a gente pensa em evolução, é muito interessante que a gente pense que essa espécie ela não tá sozinha no mundo, ela tem outras espécies que vão exercer algum tipo de pressão sobre ela, e essa pressão, nesse caso que a gente trouxe, é de predação, né? Muitas mariposas são o prato preferido desses morcegos que são capazes de produzir a ecolocalização. E qual foi o caminho evolutivo que isso levou? O que chegou a acontecer com essas mariposas? Então,
Muitas mariposas, elas realmente têm várias formas de se esconder dos morcegos. Elas conseguem fazer uns cliquezinhos pra fingir que são venenosas, ou elas conseguem se esconder muito bem, mas nem todas fazem isso. E em 1963, um estudioso chamado Kenneth Rother, ele percebeu que tinha algumas mariposas que elas ficavam paradinhas, e mesmo quando os morcegos mandavam a ecolocalização, elas não eram percebidas, elas ficavam paradinhas, eles não viam elas, seguiam a vida e iam procurando outras mariposas para comer. E aí ele ficou se perguntando o que será que essas mariposas têm de diferente. E conforme foram feitas experiências nelas, se descobriu que as asas delas possuíam microestruturas muito, muito, muito pequenininhas, tanto que essa imagem que a gente tem é da microestrutura da escama de mariposas que possuem essa habilidade, e essa imagem a gente só consegue através de MEV, que é uma microscopia eletrônica de varredura, que é uma microscopia que pega o desenho do que está sendo visto e não exatamente a imagem. Ela vai fazendo o desenho e só assim pra gente conseguir ver essa estrutura microscópica minúscula. E a gente descobriu que essas estruturas fazem com que o som que o morcego manda seja absorvido pelas asas das mariposas e não volte para eles, então eles não conseguem perceber elas. E depois, anos mais tarde, em 1971, um estudioso chamado Hunt descreveu em detalhes as asas das mariposas. E estudos muito posteriores, agora que a gente tem muito mais tecnologias para estudar esse tipo de coisa, de absorção de som, a gente descobriu que essas escamas fazem com que 87% da energia sonora seja absorvida. Então, realmente, é uma evolução incrível e que faz com que elas fiquem ali invisíveis aos olhos dos ouvidores. Então, os efeitos da poluição sonora na ecolocalização. Eu acho que esse ponto da jornada da vida de cada um de nós já sabemos que a urbanização não faz bem para muitas espécies de animais e de plantas, enfim. Mas a poluição sonora tem um agravante maior ainda na ecolocalização dos morcegos, porque essa poluição sonora, como exemplo no tráfego, que tem em grandes centros urbanos ou até em cidades menores, ela interfere bastante na ecolocalização dos morcegos. Isso até prejudica a capacidade deles de caçar e de se orientar, porque como as gurias já explicaram, depende muito que o som chegue e volte. E como tem muito barulho, muita distração, às vezes esses sons acabam se mascarando, acabam se misturando com outros ruídos, e isso acaba dificultando a caça desses morcegos. Mas, por causa disso, também veio a adaptação vocal. Então, algumas espécies, tendo esse problema, eles decidiram não, né? Eles aumentaram a intensidade e a frequência de seus sons para compensar esse ruído que acabava atrapalhando. Só que isso acaba demandando mais energia deles. E como a gente sabe, quanto mais energia, não fica muito legal para eles, né? E também, por causa desse mascaramento de sons e por causa dessas dificuldades que eles estavam encontrando com essa poluição sonora, alguns acabam se relocando. Então, essas espécies que não se adaptam, elas acabam buscando fragmentos de floresta dentro das cidades ou acabam migrando para áreas mais silenciosas. Essas são nossas referências bibliográficas e nós agradecemos a atenção.